noite, pessoal. Meu nome é Alisson, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Viçosa e esse é um trabalho para a disciplina EIRU 451, em que eu vou relatar experiências com intervenções que eu fiz em um estágio aqui no município de Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Bom, eu vou começar introduzindo com a parte 1, a localização da fazenda, né, e fazendo uma introdução geral a respeito dela. A parte 2, eu vou relatar o vínculo com a propriedade. A parte 3 é uma descrição das intervenções realizadas, né? A parte 4 são os objetivos e recepção das intervenções. A parte 5 são os métodos, a abordagem, o público envolvido e os resultados das intervenções. E a parte 6 são conclusões, né? Bom, a experiência a ser relatada, como dito antes, ela foi realizada na Fazenda Três Corações, localizada no interior de Rondônia, no município de Alta Floresta do Oeste. A fazenda, ela conta com 20 funcionários fixos, né, e 2 agrônomos, atuando como gerentes em áreas estratificadas, áreas diferentes, né, sendo elas pulverizações, controle de fertilidade, operação e manutenção de maquinário, compra de insumos e etc. Bom, a fazenda ela é reconhecida na região por produzir soja, milho e gado para corte. Seus talhões são divididos ano a ano, considerando a cultura ser implantada, para que a rotação seja respeitada. Eu atuo na fazenda com um dos consultores, que é responsável pela gerência e plantio das culturas e fertilidade dos solos. E eu, pessoalmente, trabalho na fazenda como estagiário barra consultor de fertilidade dos solos, plantio das culturas de soja e milho e compra de insumos agrícolas. Bom, a experiência em si, que eu venho trazer, ela faz jus a mais de uma intervenção. Eu atuo na fazenda há cerca de 8 meses e durante esse tempo eu pude ter a chance de levar um pouco da minha experiência e aprendizado de universidade para os funcionários, né, e para os donos da propriedade. Em uma reunião logo quando eu cheguei na fazenda, ela estava com problemas referentes à sua fertilidade. Esses problemas eram deficiências em cálcio, magnésio, e essas deficiências estavam causando uma formação e clorose internerval das plantas. Uma das soluções dadas em reunião por um dos funcionários foi a de utilizar fertilizantes foliares contendo cálcio e magnésio para suprir a deficiência das plantas imediatamente, né? E logo em seguida eu pude expressar um pouco da minha opinião a respeito das resoluções do problema. Eu sugeri que, ao se colher um milho de segunda safra, né, poderíamos suprir essa deficiência do solo em cálcio com uma gessagem bem feita e uma calagem também bem feita, né, após a interpretação das análises que seriam feitas da propriedade por completo a partir da colheita do milho segunda safra. Bom, uma segunda experiência que eu tive com intervenção na propriedade foi a respeito do número de vezes em que o pulverizador entrava na lavoura para fazer o controle químico das plantas daninhas, insetos, pragas e fungos, né? Eu notei que não se fazia antecipadamente a entrada na lavoura com o pano de batida para se checar se era viável a entrada de controle ou não. Em uma reunião feita com os gerentes e os donos da propriedade, eu sugeri que pudéssemos implantar essa ideia, né, antecedendo as aplicações para checar a viabilidade das mesmas. E logo em seguida, a uma visita a campo, eu tive a chance de conversar com alguns dos funcionários e com um dos gerentes sobre a metodologia discutida, né, que seria o MIP e o MIPD. Agora um pouco a respeito da recepção das intervenções, o resultado da minha primeira intervenção veio com o tempo. Alguns meses depois, os donos da propriedade fizeram a compra de algumas toneladas de gesso, né, já pensando em futuramente jogar nos solos, fazer aplicação nos solos. A recepção da intervenção por parte do consultor e dos proprietários foi feita de forma calorosa, né? Foi um diálogo comum em que as soluções para o problema foram propostas. A segunda intervenção eu ainda não tive a chance de implementar, mas eu acredito que não foi tão bem recebida quanto a primeira. As pulverizações na propriedade, elas contam com uma análise técnica mais preventiva, visando proteger a planta em seus estágios iniciais e manter o controle das pragas antes que as mesmas causem algum dano econômico considerável, né? Sem levar em conta o nível de dano proposto pelo MIP. Bom, agora eu vou relatar um pouco sobre os métodos, a abordagem, o público envolvido e os resultados dessas intervenções.
Bom, para essas experiências descritas, anotei que o método de intervenção que mais se aproximou dos relatos foi o individual, como abordagem participativa, pois eu tive contato direto com o produtor, relatando a ele e tentando passar um pouco do meu aprendizado para que esse fosse implantado na fazenda, né? Esse método, ele se assemelha muito a consultorias convencionais de agrônomos. E mesmo notando uma maior caracterização de metodologia individual, eu acredito que a abordagem das experiências tenha sido participativa, pois durante as reuniões e as visitas a campo, houve a oportunidade para que todos os envolvidos falassem algo a respeito e pudessem relatar um pouco de suas experiências e o que conheciam sobre o assunto, mesmo que informalmente, né? Houve uma racionalidade dialógica durante as reuniões, bem como soluções contextualizadas com o problema. A única coisa que eu notei que não fez parte das reuniões foi a democratização da decisão, porque todas as decisões elas foram tomadas com base nos relatos, né? Mas feitas apenas por uma pessoa, o dono da propriedade. Agora, sobre as conclusões, eu consegui concluir, com base nessas experiências explicitadas, que ao se aprender as diferentes metodologias e abordagens, né, é possível identificar para cada situação o contexto teórico aplicado em prática, né, tentando da melhor maneira abordar por completo a situação da propriedade e buscar resolver os problemas com base nas intervenções corretas. Entretanto, é possível notar que, mesmo com o embasamento teórico, é necessário que se disponha de tempo para conhecer as especificidades de cada localidade, né, de cada propriedade, e conhecer os agricultores, as suas metodologias, as suas formas de pensar e como resolver cada problema, né, para que cada intervenção proposta, ela age ela vem em conjunto um enquadramento com o ritmo da propriedade, né. Então, sendo assim, eu considero que a melhor metodologia a ser aplicada durante uma intervenção é unir a parte teórica com a parte prática, né, associadas à paciência, porque eu acredito que não existe algo concreto, uma receita de bolo, popularmente falado, né, para se definir os problemas gerais encontrados no campo com as suas respectivas soluções. Bom, agora o meu amigo Matheus vai apresentar a segunda experiência. Olá, me chamo Matheus, sou aluno da ERU 451 e falarei sobre as minhas experiências de extensão no PDPL. Pode passar. Meu relato será dividido em 6 tópicos: introdução, abrangência do programa, descrição das propriedades assistidas, abordagem extensionista, modalidade de extensão predominante e conclusões. É importante contextualizar o que é o PDPL. É um convênio, que executa o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira. Suas atividades tiveram início em 1988 e, desde então, tem prestado relevantes serviços de assistência técnica e gerencial a produtores de leite, por meio dos estudantes dos cursos de agronomia, medicina veterinária e zootecnia. O programa atende a uma variada gama de propriedades leiteiras na região da Zona da Mata Mineira, que se distingue, seja no sistema de produção utilizado, na escala de produção, tanto é que a gente tem propriedades que produzem 200 litros de leite e algumas outras que vão produzir mais de 7 mil litros de leite por dia. Outra coisa que também se diferencia é a sua mão de obra utilizada nas fazendas. Pode passar. A Fazenda Pinheiro é uma das propriedades que presta assistência. Ela fica localizada no município de Paula Cândido, gerando em média 400 litros de leite por dia. Sua mão de obra é contratada. A Fazenda Taquaraçu é outra propriedade que atua, localizada no município de Divinese, gerando em média 500 litros por dia. Sua mão de obra é familiar. Ambas as propriedades são consideradas pequenas quando se trata da escala de leite produzida diariamente. Contudo, se diferenciam na sua mão de obra. Com essa distinção, é possível observar diferentes métodos de manejo e gerenciamento das propriedades.
A abordagem extensionista predominante utilizada no programa é a participativa e interativa, a troca de experiência entre os atores, o extensionista com a parte científica, o produtor com toda a sua experiência adquirida através da lida diária, é de fundamental importância para o sucesso do programa, que capacita estudantes para o mercado de trabalho e presta assistência de qualidade às fazendas. A modalidade de extensão predominante é a de orientação e assistência técnica, pois a atividade leiteira é extremamente complexa, então cabe aos dois atores, o extensionista e o produtor, fazer uma análise da propriedade e decidirem quais tecnologias devem ser utilizadas para se corrigir e melhorar as situações existentes. Há também outras duas modalidades que considero protagonistas: a comunicação dialógica, devido a essa interação entre o extensionista e o produtor, que precisam se comunicar de forma clara e coesa, e ambos precisam se fazer entendidos. A outra é a educação, capacitação, pois é muito utilizado em feiras e eventos que o programa realiza, buscando o ensino e aprendizado aos produtores rurais e estagiários. Agora eu vou falar um pouco sobre minhas conclusões do programa. O PDPL me ajudou muito a desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Não é simples sair de um ambiente acadêmico cheio de teorias e repassar isso ao produtor. Essa situação me fez mudar meus métodos de abordagem aos mesmos. A cada recomendação que faço, tento sempre mostrar para eles quais os ganhos que irão ter. Um exemplo prático disso é que, em uma ocasião, um dos produtores que atendo estava reticente em aumentar a quantidade de concentrado, que é a fatia mais cara do custo de produção do leite, né? Que ele fornecia para o seu rebanho. Então, fiz algumas contas para ele, mostrando a rentabilidade, e tentei convencê-lo a fazer aquela experiência por um mês. Caso ele tivesse resultado, aumentaria em definitivo a quantidade de concentrado para as vacas. Caso não tivesse, voltaria à forma tradicional. Após o mês, fomos ver o resultado e a produção de leite aumentou em 10%. E o custo a mais do concentrado ficou diluído nesse aumento, né, da escala de produção. Aí, com isso, ele veio a aumentar definitivamente a quantidade de concentrado. E eu acho que o sucesso dessa abordagem minha foi poder mostrar na prática os ganhos positivos que ele poderia ter. E não só ficar falando com ele, aumenta seu concentrado. Não, fui lá, fiz as contas para ele, mostrei que poderia ser rentável, e ele acatou e hoje tem 10% a mais na produção.